Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente ao canal Letras Pretas. Eu espero que vocês tenham curtido os últimos vídeos. Por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, de comentar nos vídeos e de compartilhar também. Hoje eu vou falar para vocês sobre um autor chamado Luiz Silva, que é mais conhecido como Kut. Eu trouxe para vocês essa obra dele poética intitulada Negroesia. É uma coletânea de poemas que o Kut publicou ao longo da sua vida. Alguns ele publicou no Cadernos Negros. Para quem não sabe, o Kut fez parte do Quilomboje, que fundou os Cadernos Negros. Atualmente eles estão na publicação número 40. Um ano eles publicam contos, em outro ano eles publicam poesia. Então o Kut foi um elemento fundamental para a formação dos Cadernos Negros. Ele tem algumas obras poéticas publicadas. Ele é formado em letras, é mestre em doutor em literatura, também um teórico. Ele escreve sobre literatura negro-brasileira. Esse livro que eu trouxe para vocês é dividido em alguns subtítulos, podemos dizer assim. O primeiro dele é Cochicho, Aluvião, Chamego e Axé. Falando novamente sobre o título, que é Negroesia, eu achei que ele faz um jogo bem interessante, que remete à poesia negra. Então essa poesia dele é marcada por uma certa temática. Fala sobre amor, mas também fala sobre violência, fala sobre racismo, sobre preconceito, discriminação. Fala sobre ternura, então fala tanto de temas leves quanto de temas pesados, que são temas que permeiam as nossas vidas. O primeiro poema que eu gostaria de ler para vocês é intitulado Ferro. Primeiro o ferro marca a violência nas costas. Depois o ferro alisa a vergonha nos cabelos. Na verdade, o que se precisa é jogar o ferro fora, é quebrar todos os elos dessa corrente de desesperos. Esse poema eu escolhi porque ele é extremamente importante, ele traz uma questão muito importante para ser discutida na sala de aula, que é a questão do ferro. O que o ferro representa na vida da população, principalmente da população negra? Ferro marca primeiro a violência nas costas. E é interessante para trabalhar com os alunos a temática da escravização. Então, os escravizados eram vistos como mercadoria, eles não eram vistos como pessoas, então eles eram marcados com ferros. E os seus donos que decidiam onde eles queriam marcar, então eles eram queimados com ferro em brasa. Por exemplo, quando um escravo tentava fugir, ele tinha marcado na sua testa com ferro em brasa. Então, todas as pessoas saberiam que ele era um escravo que havia tentado fugir. É interessante trazer esse contexto para a sala de aula. E eu acho que ir além, levar os alunos para visitar o Museu Afro, por exemplo. Lá tem uma seção em que eles mostram os instrumentos que eram utilizados para punir os escravos que tentavam fugir, que eram usados para torturar as pessoas escravizadas. Uma aula que pode extrapolar a sala de aula, iniciando com poema, contextualizando o período de escravização, contextualizando como o ferro marcou violentamente essas pessoas que não eram vistas como pessoas, eles eram marcados como se fossem animais. Hoje nós temos, por exemplo, ferramentas como a chapinha, como o secador, que são uma reconfiguração desses instrumentos. Antigamente as mulheres usavam para alisar o cabelo ferro quente. Inclusive até hoje, se nós formos em alguns salões, existem salões ainda que usam essa técnica do ferro quente para alisar cabelo. E ele fala sobre essa importância da emancipação. O importante é jogar fora o ferro, porque ele foi um instrumento usado no passado para punir as pessoas negras, as pessoas escravizadas, e na atualidade esse ferro vai se reconfigurando e ainda constitui um elemento de opressão. E é uma questão que é muito interessante para trabalhar em sala de aula. Outro poema que eu trouxe dele se chama Da Agonia. Quilombos queimados. Hoje se dança uma alegria tonta sobre a areia movediça da agonia. Cachaça e mentira enlameiam o terreiro para o lucro alheio, e o samba bamboleia meio bêbado. Mulatas no picadeiro, chorando um eterno fevereiro. Pura necessidade, nossos ancestrais vão acendendo seus olhos nos porões de nossos poros. Uma questão que eu percebo muito latente nesse poema é a questão da cultura negra, que muitas vezes é usurpada. Por exemplo, a figura da mulata. O samba surgiu no seio da comunidade negra, mas hoje as mulheres negras aparecem, né, chorando. Então o único espaço em que elas brilham é no carnaval. A indústria transformou o carnaval em um espetáculo e tirou o protagonismo das pessoas negras, das pessoas da comunidade.
e também sobre os terreiros, que acabam se tornando um instrumento para ganhar dinheiro. Então, trazer essa questão da cultura negra para a sala de aula, dos espaços que podem ser trabalhados, que podem ser trazidos mais uma vez para a sala de aula e que esse tema pode extrapolar. Então, os alunos precisam conhecer símbolos que pertencem à cultura negra e sobre esse acordar. Um outro poema que eu gostaria de ler é No Ônibus. Chego perto, distraído, a moça branca agarra a bolsa e fecha as pernas. Sento ao lado, indignado, me desabo em vômito. Então esse poema é muito forte, muito interessante para trabalhar a questão da estereotipia dos corpos negros. Então, infelizmente, devido à questão do preconceito, as pessoas negras ainda são estigmatizadas, principalmente os homens negros. Então, em muitos espaços em que eles chegam, eles são vistos com certo receio. E é necessário desconstruir isso, porque infelizmente na nossa mentalidade ainda, na mentalidade ali que surge depois do momento da escravidão, nosso pensamento ainda não se emancipou completamente. Então muitas pessoas ainda veem uma pessoa negra e pensam, não que ela pode exercer outras profissões, que ela pode estar ela é só uma pessoa passeando em um shopping, ela é só uma pessoa sentada em um ônibus, ela não é um suspeito. E, infelizmente, na sociedade nós percebemos isso, que o negro é visto como suspeito. Então, primeiro você fica com medo, você tenta se proteger para depois você saber. E nós vemos muitos casos de questão de preconceito que nós podemos trazer na sala de aula para desconstruir com os alunos esse pensamento, essa herança aí desse pensamento escravocrata, que o negro ainda é objetificado, ainda é estereotipado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Esse livro é maravilhoso para trabalhar em sala de aula. O Couto é um autor que traz metáforas, que traz figuras muito interessantes, muito marcantes. Espero que vocês tenham curtido e até a próxima.